honra, toda glória e todo louvor seja dado a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quem já pôde sentir a doce presença do Espírito Santo neste lugar? Abra as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, dos versos 11 ao 24. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebramos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez estou na tua presença. Te agradeço, Deus, por essa rica oportunidade de estar aqui na tua casa. Deus, eu te peço, fala com a tua igreja, toque no coração do teu povo. E principalmente, Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, papai, e fale com o teu povo. Eu te peço e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Agradecer o pastor pela confiança, a irmã Luziene pelo convite. E eu compartilho das palavras da Mislene, né, Mislene? É muito difícil estar aqui. É muito temor e tremor também. A gente olha para frente, o Tiago está ali que prega muito. Vê do lado o Adilson, dispensa apresentação. O pastor, para mim, é o melhor pregador de todos os tempos. Mas Deus tem misericórdia de nós. E por isso estamos aqui. É mais fácil estar ali cantando, igual eu sempre digo, mas Deus sabe de todas as coisas. Cante esse hino comigo, quero louvar o Senhor com o hino. Eu não sei o que ele viu em mim. Cante. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero, por isso estou aqui. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Mais uma vez.
Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. Eu jamais saberei porque me escolheu, mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho ele me deu. Glória a Deus, aleluia. Não tem sentido entrar aqui se não for para adorar a Ele. Nós não somos nada, mas mesmo assim Ele nos escolheu. Nós não éramos nada e mesmo assim Ele nos tirou de lá e trouxe para a vida. Só Ele é digno de toda adoração. Hoje nós não iremos falar sobre o filho mais velho, iremos pregar somente sobre o grande amor de Deus através da vida do filho mais novo. Essas três parábolas que estão registradas no capítulo 15 de Lucas, ela tem o mesmo tema, o mesmo propósito e o mesmo foco. Por exemplo, o propósito da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, dos dois filhos perdidos, conhecido como parábola do filho pródigo, tem em comum objetivo retratar de forma eloquente o grande amor de Deus, que procura o que está perdido. A ovelha estava perdida, ele procurou. A moeda estava perdida, ele procurou. E os filhos estão perdidos. E é claro que o Senhor Jesus Cristo, aquele que cria essa história tão linda e tão preciosa, que atravessa os séculos, ele vai enfatizando cada vez mais. Por exemplo, na parábola da ovelha perdida, de 100, uma estava perdida. Na parábola das dracmas, da moeda, de 10, uma estava perdida. Mas agora ele retrata os filhos, e para cada 2 filhos, um está perdido. Mas na verdade a ênfase de que os próprios 2 filhos estão perdidos. Só que diferente um do outro, um está perdido dentro da casa do pai e outro está perdido num país distante. Diremos hoje que tem 2 filhos perdidos, um perdido fora da igreja e outro perdido dentro da própria igreja. É claro que o Senhor Jesus contou essas 3 parábolas com um propósito, que está lá no capítulo 15, nos versos 1 e 2. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E Lucas, ele tem um grande zelo de registrar que não era apenas alguns publicanos, não era a maioria, mas eram todos os publicanos e pecadores. Essas pessoas que eram desprezadas pelos judeus, os judeus não consideravam elas dignas de serem salvas, assim como nós também não éramos considerados dignos de serem salvos. Mas a Bíblia diz que essas pessoas se aproximavam de Jesus para ouvir Jesus. E por outro lado, diz o verso 2, os fariseus e os escribas murmuravam. Ou seja, aqueles que se achavam justos demais, aqueles que se aplaudiam a si mesmos pelas suas próprias virtudes, esses estavam murmurando, dizendo, reclamando para Deus, porque Jesus tinha disposição de receber aqueles pecadores e até ter um momento de comunhão com eles, comendo com eles. Dessa forma, o que Jesus está querendo dizer, retratar nessa parábola, é que o filho pródigo, e este filho mais velho que foi criado com o pai, que trabalhava com o pai, esse filho mais velho ele não tinha uma vida dissoluta. Ele vivia dentro das regras, ele vivia dentro da sua imaginação que estava tudo certo. O filho mais velho era símbolo do quê? Dos fariseus e dos escribas. Eles se achavam justos, eles se achavam bons demais.
Eles achavam que eles eram únicos dignos de ter a Deus. E eles se acabam irritados com o pai, igual o filho mais velho também ficou irritado com o pai quando recebeu o filho mais novo. Enquanto por outro lado, o filho mais novo, o filho pródigo, esse sai da casa do pai, esse vive dissolutamente. Esse tem aventuras loucas fora de casa. E em um dado momento ele cai em si, ele se arrepende, ele volta, ele pede perdão e ele é perdoado. Ele é acolhido pelo seu pai, porque o pai ele nos acolhe, o pai nos perdoa, o pai nos aceita e faz uma grande festa de alegria com essa reconciliação. Ele diz: vamos regozijar, porque este meu filho estava perdido e foi achado, este meu filho estava morto e reviveu. Dito isto, eu gostaria que nós pudéssemos hoje olhar o texto do filho pródigo e perceber 4 fases distintas da sua vida. A primeira delas, a primeira fase, vejam comigo, este moço era feliz inconscientemente na casa do pai. Em outras palavras, ele era feliz e não sabia. Tudo começa na vida desse moço, à luz do texto, com uma coisa que a gente chama de insatisfação. No versos 12 do capítulo 15, ele vai dizer: e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Esse é um grande perigo de quem é criado na igreja, de quem foi criado em um lar cristão. De viver toda a vida de toda a igreja, de repente as coisas de Deus se tornam tão comuns. Esses dias, inclusive, o pastor pregou sobre isso na Santa Ceia. As coisas tornam-se tão comuns, tão corriqueiras, que elas vão perdendo o encanto. Ele tem o pai, ele tem o pão, ele tem fartura, ele tem o irmão, ele tem todos os privilégios, ele tem segurança dentro de casa. Mas de repente aquilo não mais o preenche o seu coração. E então ele começa a flertar com coisas de fora da casa do pai. Ele começa a imaginar que a vida lá fora está pulsando fora dos muros. Ele começa a nutrir no coração dele o mesmo sentimento que Eva nutriu ao comer do fruto proibido. Eu acho que esse jardim aqui está pequeno demais para mim. Esse jardim aqui não passa de uma grande escravidão que eu estou vivendo dentro desse muro. Então eu quero mais, eu quero curtir a vida, eu quero experimentar a vida, eu quero saber o que tem do outro lado do jardim. E quem sabe o prazer está lá fora, quem sabe o prazer está numa balada, quem sabe o prazer está numa aventura amorosa, quem sabe é curtindo um pouco a vida que o mundo oferece. É experimentar o que está se oferecendo para você. Quem sabe de repente essa pessoa está dentro da igreja e começa então no seu coração uma profunda insatisfação, querendo ir lá para fora. Foi assim também com Lúcifer. Ele era um grande anjo de luz, querubim da guarda, e ele não se sente mais satisfeito com isso. E ele quer ser superior aos outros anjos. Ele quer ser semelhante a Deus. Porque a insatisfação entrou dentro do seu coração. E com ela a cobiça, e com ela a sua irremediável queda. Preste atenção nisso, ele tem a insatisfação. E começa então a ver a terra distante, um país distante. Percebendo que aquilo era muito atraente para ele. Cuidado, irmão, às vezes a gente está dentro da igreja e começa a pensar que o país distante é bem mais atraente do que estar aqui dentro. Mas ainda note comigo, a segunda atitude que ele tem se chama rebelião. Verso 13 vai dizer: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Aí notamos algo interessante, porque a herança que ele pede para o pai era legítima. Por ele ser o filho mais novo, ele tinha direito a 1/3 daquela herança, porque o filho primogênito tinha direito à maior parte, segundo a lei mosaica. E ele então começa a pedir a herança para o pai antecipadamente. Ele pede herança com o sentido de que, já que o senhor não está morrendo, eu quero a minha parte. Já que o pai não morreu, eu quero antecipar. Eu preferia mesmo que meu pai tivesse morrido, para eu legitimamente ter essa herança. Mas já que ele não está morto, no meu coração eu o mato, porque eu quero o que é meu, eu quero o meu prazer, eu quero é curtir a vida. Eu quero é usufruir o que o mundo oferece. E então entra dentro do seu coração um processo de rebelião. Para onde ele vai, a gente começa a perceber. Diz o texto que não é uma terra específica,
não é para a Grécia, não é para Roma. Ele vai para um país distante. Ele vai para que ninguém veja o que ele está fazendo, para que ninguém veja qual é o seu erro. Ele vai para um país distante fazer o que ele bem entender. E aqui está o processo de rebelião. Às vezes dentro da igreja a pessoa começa a olhar um país distante. A pessoa começa a olhar no seu computador, na sua internet, que pode ser em seu quarto também. Pode ser uma atitude dentro do seu coração. Quando a pessoa está dentro da igreja, ela não usufrui o que Deus tem, não experimenta a vida plena, a comunhão com o Pai, não experimenta a grande fartura que há dentro da casa do Pai. Sabe, irmão, quando a gente olha o semblante de muito crente, a gente percebe que tem alguém assim, que é mesmo que é crente, foi criado na igreja, foi criado em um lar cristão, o seu semblante não está mais com alegria, não tem mais deleite no Senhor. Para ele parece que vir para a igreja é um grande peso. Estar na casa do Pai parece que não há mais nenhum sentido. Não há mais sentido estar presente aqui na igreja. E ele sempre está querendo dar uma escapadinha, quer fugir pelas sombras espessas do pecado e curtir o que a vida oferece lá fora. Mas ele não sabe disso. E ele é feliz inconscientemente dentro da igreja. Essa é a primeira fase da vida do filho pródigo. A segunda fase na vida do filho pródigo, ele é infeliz inconscientemente no país distante. A primeira, ele é feliz inconscientemente. A segunda, ele é infeliz inconscientemente no país distante. Lucas 15, 13 e 14, poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer por necessidades. A primeira coisa que o mundo vai te oferecer é a dissolução. Uma vida de vergonha, de excessos, de opróbrio. O mundo é assim, irmãos. A pessoa acha que lá está um prazer, ele começa a beber, ele começa a fumar, ele começa então a usar droga, a prostituir. No começo parece que tudo isso dá prazer. Tem muitos amigos perto. Tem muita farra, muito encontro, muita celebração, muitas noitadas, muitas aventuras. Mas o que é interessante, que eu sempre digo, é que o pecado é uma grande fraude. O pecado promete prazer e ele te dá desgosto. O pecado promete liberdade e ele te escraviza. O pecado promete vida e ele te mata. Esse país distante parece que é uma miragem para aquele homem. O prazer que ele oferece é muito curto. E o dissabor que ele oferece é muito grande. A tristeza que ele oferece é muito grande. O diabo, meu irmão, é o grande estelionatário. Ele vende para nós o que ele não tem. Ele promete para nós o que ele não possui. Os prazeres do mundo são um grande engodo. Pense comigo, se há prazer em uma pessoa que pensa, vou fazer uma grande viagem com as drogas. E depois ela está se afundando na lama. Ela está se prostituindo para pagar a droga. Ela começa a roubar coisas dentro de casa para poder pagar a droga. Daqui a pouco ela está arruinada, na lama, no lixo. É assim que o mundo é. O mundo é essa realidade, ele vai te levando o mais profundo. Mas notem vocês que não é só dissolução. Não vem a degradação após a dissolução. Versos 15 e 16. E ele chegou a uns cidadãos daquela terra, e quando o qual mandou para o seu campo apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. É curioso que o Senhor Jesus, no quadro aqui, está mostrando um fato muito forte. Porque os porcos eram para os judeus um animal imundo. Os judeus, eles não comiam carne de porco, não cultivavam porcos. E quando diz que ele está passando fome em um país distante, que está tendo desemprego, não tem mais dinheiro, os amigos fogem, a alegria vai-se embora, tudo vira cinzento na vida dele. E a única alternativa que ele tem para fazer é uma forma miserável de cuidar e guardar os porcos. Para os judeus, aquele homem era imundo, porque ele guardava os porcos. Aquilo feria a sua consciência todos os dias. E é curioso que nem mesmo as alfarrobas que os porcos comiam, ele tinha liberdade para comer. É uma grande descrição de tragédia a história desse homem. Uma plena fundo do poço, um túnel escuro que não tem janela. E o que o texto quer mostrar para nós é que o mundo degrada.
o pecado te degrada. Hoje é apenas um olhar, hoje é apenas um trago, hoje é apenas um gole, hoje é apenas uma pequena mentirinha, hoje é apenas uma fronteira da consciência que é rompida. Amanhã isso tudo se rompe e há uma grande enxurrada de lama dentro da alma da pessoa. Ele é infeliz no país distante inconscientemente. Mas agora preste atenção que no chiqueiro tem a terceira fase desse moço lá dentro do chiqueiro. Ele é infeliz conscientemente. Ele tem consciência que ele é infeliz. Ele sabe que é infeliz. Ele vê que o mundo é um engano. O mundo joga você para janelas abertas e coloridas dizendo: vem, vem que tenha prazer, vem que tem felicidade, alegria. Que aqui a aventura é muito louca, aqui a vida está pulsando firme. Vem que você vai desfrutar. Aqui está transbordando todo dia e toda hora. E a pessoa vai indo. E quando a pessoa experimenta, quando a pessoa toca, quando a pessoa ouve, quando a pessoa vê e faz o que a pessoa jamais imaginou que iria fazer, ela entra sem perceber que está entrando num grande túnel sem saída. E a infelicidade chega. E ele diz, ele é infeliz consigo mesmo. E ele tem plena consciência que ele é infeliz. O pecado é assim. Ele te acorrenta, ele te oprime, ele massacra, ele tortura e ele te mata. Quantas pessoas que estão assim, infelizes e plenamente conscientes que são infelizes. Então vamos recapitular as três fases. A primeira fase, ele era feliz inconscientemente na casa do pai. A segunda fase, ele era infeliz inconscientemente, curtindo a vida no país distante. A terceira fase, ele é infeliz conscientemente, cuidando dos porcos e passando fome. Mas vem aí a última fase na vida desse moço. É a fase que diríamos que é a fase feliz, conscientemente, que é de volta à casa do pai. A primeira coisa que esse rapaz faz é tomar uma grande decisão. No versos 17 ao verso 19 ele chega a uma conclusão. E caindo em si. Ou seja, se ele caiu em si é porque ele estava fora de si. Então a vida no pecado deixa a pessoa assim, a pessoa fica fora de si. O cara está se drogando, ele está fora de si. O cara que está se embriagando, ele está fora de si. Ele está vivendo loucas aventuras, promiscuidade, ele está fora de si. O cara que está querendo viver as aventuras do mundo longe de Deus, ele está plenamente fora de si. E para que ele tome o caminho de volta, ele precisa primeiramente, a primeira atitude dele é cair em si. Mas mais do que isso, ele toma uma decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. É preciso voltar para o pai. Não é ir para mais longe, não é buscar outras aventuras, não é buscar outros caminhos, é voltar para o pai de onde nunca deveria ter saído. Porque a vida está no pai, a alegria está dentro da casa do pai. É na presença de Deus que tem plenitude e alegria. E ele toma uma grande decisão. Eu estava até conversando com a minha esposa hoje à tarde, ela questionando que tem pessoas que saem e a gente começa a entender, a ver que parece que nunca foi tão fiel a Deus. A pessoa pregava aqui em cima e começa então a postar coisas sem sentido, embaladas sem sentido. Mas é como eu disse para ela, não é o cair que importa. O que importa é voltar para o Pai. Errar, todos nós vamos errar. Como Paulo diz, há um espinho na nossa carne que nos faz errar todos os dias. Mas o que importa é a gente se levantar e voltar para a casa do Pai. Não ir mais distante. Não achar que vai remendar indo mais distante, mas sim voltar para a casa do Pai. E ele então tomou uma decisão. E mais do que isso, além de tomar uma decisão, ele teve uma ação. Versículo 20 e 21, levantando-se foi para o seu pai. Tem muita gente que toma uma decisão, mas não age. Eu vou fazer, ano que vem eu vou agir. Hoje não é dia de voltar para a casa do Senhor, depois eu volto. Esse ano eu vou mudar a minha vida. Esse mês eu vou começar a buscar mais de Deus. Aí vai tomando decisão, toma decisão, mas não age. Diz, mas não faz.
promete, mas não cumpre. Nós prometemos, nós não somos aquilo que a gente promete, nós somos aquilo que a gente faz. Ele agiu, e ao agir, diz o texto, que ele volta para a casa do pai. Eu fico imaginando aquele jovem que, ao voltar para o pai, ele começa então a ensaiar um discurso, sabe? Nesse discurso, preste atenção, ele fala o seguinte, versículo 18: levantar-me-ei ter com meu pai e direi para ele: Pai, pequei contra ti. Verso 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, ao ensaiar esse discurso, ele não cria tanta expectativa. Ele só cria a expectativa de quê? De ser recebido pelo seu pai. Mas não tem expectativa de ser recebido como filho. A única expectativa que ele tem é de sobreviver, de trabalhar, de ser um trabalhador do seu pai. Quando ele chega, ele toma um susto, porque ele descobre que o pai já esperava. É o pai que o vê, é o pai que corre ao seu encontro, é o pai que toma a atitude de o abraçar, é o pai que o beija, é o pai que fala: traz uma roupa nova para ele, é o pai que manda trazer uma sandália, é o pai que manda trazer um anel, é o pai que manda matar um novilho cerrado, é o pai que diz: vamos nos regozijar. Sabe por quê, meu irmão? Porque a salvação, ela é obra de Deus, ela é iniciativa de Deus, e a graça de Deus, arabaçou, ela é muito maior que os nossos pecados. A alegria de Deus de nos perdoar é muito maior que a tristeza que o nosso pecado colocou no coração de Deus. Glória a Deus. É muito maior a alegria de nos receber e nos perdoar. A esperança, portanto, para aquele que caiu, a esperança para aquele que se desviou, a esperança para aquele que abandonou a igreja e não quer mais voltar, a esperança para aquele que está lá no mundo, mesmo que ele tenha sido criado no evangelho, mesmo que ele tenha se afastado. Hoje o Pai o aguarda, você e a mim, de braços abertos, prontos para celebrar a nossa volta plena para Ele. Eu quero concluir dizendo para você apenas uma ilustração, uma simples ilustração para você notar o quão profundo é o amor de Deus. Um filho uma vez brigou com seu pai severamente, gravemente, e passou muitos anos fora de casa. Assim como o pródigo, a vida dele foi sendo uma providência carrancuda. Atropelos, desencontros, desacertos, dores, perdas, prejuízos. De repente aquele moço, como o filho pródigo, caiu em si, e ele toma uma decisão de voltar para a casa do pai. Mas ele não tinha plena certeza que o pai o recebia. Ele havia machucado muito o coração do seu pai. Foi muito rude, rebelde, ingrato. E ele não tinha convicção de o seu pai o receberia. Então ele escreve uma carta para o seu pai e diz: papai, a minha vida desde que saí de casa, talvez é assim a sua vida, tem sido só de perdas, de dores, de gemidos, e eu estou tremendamente arrependido, meu papai. Eu queria muito voltar para a casa do Senhor, mas eu sei que machuquei o seu coração. Eu sei que eu não mereço mais o seu amor e muito menos ser chamado de filho. Eu sei que o Senhor não tem nenhum compromisso ou obrigação de me receber de volta. Mas se porventura, papai, o Senhor tiver disposição de me perdoar, apenas me perdoar, tal dia eu vou passar na frente da nossa casa. Tem uma laranjeira lá na frente, um pé de laranja no nosso quintal. Se o Senhor resolver me perdoar, meu papai, coloque apenas um lenço branco nessa laranjeira. E ao passar de frente à nossa casa e eu ver o lenço branco, eu entenderei e saberei que o Senhor me quer de volta e me perdoa. Então eu pararei na próxima estação do trem e voltarei para casa. Ele pega esse trem, o coração dele palpitava muito forte. Será que meu pai vai me receber de volta? Será que o meu pai vai me perdoar? Será que o meu pai vai ter um lenço branco lá me esperando? E para sua surpresa, quando ele está passando na frente da casa do seu pai, não tinha um lenço branco. Tinha todo um lençol que envolvia toda a laranjeira daquele lugar. E naquele momento ele começa a cuidar
para na próxima estação ele voltar para o Pai, e eles se abraçam, e eles se beijam, e eles se reconciliam. Este é o amor de Deus para nós. Às vezes nós estamos dentro da igreja e caímos. Às vezes nós estamos aqui dentro e pecamos. Às vezes nós estamos dentro da igreja e nosso coração está querendo ir para um país distante. Às vezes nós estamos aqui dentro da igreja e estamos perdidos. E hoje o Pai quer você de volta. Hoje o Pai quer te abraçar. Hoje o Pai quer celebrar a sua volta. O Pai quer restaurar a plena comunhão com você. Amém? Deus te abençoe nessa noite. Amém, irmãos? Amém, igreja? Se você está aqui e é desviado do Evangelho, ou está aqui e ainda não aceitou a Jesus, essa palavra foi para você. Em vez de você distanciar, é melhor você reconciliar, voltar-se para Deus, aceitar o que Deus está fazendo, chamando você de volta. Se você está aqui e precisa tomar uma nova posição, reconhecer que você precisa do Pai, volte para casa ou venha aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém que deseja aceitar Jesus, irmão? Está aqui e precisa de Cristo? Jesus está esperando você de volta. Vamos escolher uma oferta? Todos. Apresentar aqui o pastor Jorge, missionário.